Você sabia que é possível investir e não pagar nenhum centavo de imposto? É possível, inclusive, investir em grandes empresas e ficar com o dinheiro do lucro todo para você. É isso mesmo, é possível investir em vários títulos e ainda assim ficar com o lucro todo para você, sem precisar dividir nada com o leão. Porém, quem não sabe, não presta atenção em alguns detalhes, além de pagar imposto, pode ter sérios problemas com a Receita Federal. Mas se você é uma dessas pessoas que ainda não começou a investir porque tem medo do imposto de renda, fica até o final desse vídeo, porque a partir de agora você vai saber como investir o seu dinheiro sem precisar pagar nenhum centavo para o governo. Eu vou te mostrar 5 alternativas para que você invista o seu dinheiro e nunca mais deixe ele parado. Coloque ele para trabalhar para você, para gerar mais dinheiro e, como eu já disse, sem pagar nada de imposto para o governo. Se você gosta de ganhar dinheiro e não sabe como fazer isso sem ter que dividir com o governo, você precisa aprender alguns tipos de investimentos que legalmente são isentos de imposto de renda. E olha que nós temos várias opções e muita gente não sabe como funciona. E aí acaba deixando o dinheiro parado lá na poupança ou na conta corrente, simplesmente por medo de investir ou simplesmente porque tem medo do imposto de renda. Aliás, você que já investe, paga imposto de renda, comenta aqui no vídeo se você acha justo isso. O risco é seu e ainda assim, se você tiver lucro, o governo quer uma parte desse lucro para ele. O que você acha disso? Antes da gente continuar, eu quero fazer um convite para você curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas e já se inscrever no canal. Aqui tem vídeo toda semana com assuntos que mexem com o nosso bolso, porque o papo aqui é sempre de finanças. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que nós temos 2 impostos que vão incidir sobre a maioria dos investimentos. O primeiro deles é o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E o segundo é o Imposto de Renda, que, como o próprio nome já diz, vai incidir sobre a renda que você tiver. Bom, então eu vou te mostrar como que você faz para fugir desses 2 impostos de forma legal, para ficar com o dinheiro todo para você e não ter problemas com a Receita Federal depois. Bom, vamos falar primeiro então sobre o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Na verdade, o IOF ele é um imposto traiçoeiro. Porque se você fizer da maneira errada, praticamente todo o lucro que você tiver vai para as mãos do governo, mesmo o risco do investimento sendo seu. Já se você prestar atenção e fizer da forma correta, você não pagará nada para o governo. Primeiro que o IOF é cobrado em vários tipos de investimentos em renda fixa. Por exemplo, CDB, LCI, LCA, RDB, títulos do Tesouro. Todos eles terão a incidência de IOF. Uma curiosidade, a poupança não tem. Mas como a rentabilidade da poupança é muito baixa, esta não é uma vantagem que justifique você deixar o seu dinheiro lá na poupança. Para fugir do IOF é muito simples, porque ele começa em 96% no primeiro dia e vai caindo até o 30º dia quando ele zera. Ou seja, se você colocar o seu dinheiro no Tesouro Selic, numa conta remunerada de um banco digital, em um CDB que tem a liquidez diária, e você retirar o seu dinheiro após 30 dias, você não pagará nada de IOF. Porque, como eu disse, este imposto ele é regressivo e ele começa em 96% e vai caindo até o 29º dia. No 30º dia ele já está zerado e aí você não paga mais esse imposto. Isso é uma forma que o governo achou, inclusive, para tentar atrapalhar um pouco a vida de quem gosta de especular. Comprar um título hoje e vender amanhã mesmo. Então veja que não compensa você colocar o seu dinheiro hoje no Tesouro Selic e já retirar amanhã, por exemplo, porque 96% do lucro ficará nas mãos do governo. Agora, como eu disse, passou 30 dias, o IOF é zerado e o dinheiro é todo seu. Então veja que para fugir do IOF é bem simples. E outro detalhe, o IOF incide sobre os títulos de renda fixa. Ele não vai incidir sobre os títulos de renda variável, como é o caso dos fundos imobiliários e das ações. Agora, quando o assunto é imposto de renda, aí a gente tem uma complexidade um pouco maior, porque cada título tem uma particularidade. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição um link para um vídeo sobre o imposto de renda para quem faz investimentos.
Vale muito a pena você dar uma olhada, porque nele eu mostro as particularidades de vários tipos de investimentos e você vai aprender muito mais. Bom, no caso dos investimentos em renda fixa, o imposto de renda é calculado com base numa tabela regressiva, que começa em 22,5% e vai caindo até 15% de acordo com o tempo do seu investimento. Então, se você fizer um CDB, por exemplo, e deixar ele por 2 meses, 60 dias, o imposto de renda será de 22,5% sobre o lucro. Se passar de 180 dias, a alíquota já cai para 20%, e assim sucessivamente, até quando ele passar de 720 dias que o seu dinheiro está lá investido, e aí a alíquota cai para 15% do lucro, sempre do lucro. Já no caso dos títulos de renda variável, a alíquota não é regressiva, e eu falo um pouquinho mais para você já como funciona para você fugir também do imposto de renda. Vamos aos 5 investimentos então que você pode fazer sem ter que pagar IOF, imposto de renda, para ficar com o dinheiro todo para você. O primeiro deles você já deve imaginar que é a poupança. Embora a poupança seja muito ruim de rentabilidade, ela tem algumas vantagens, como liquidez imediata, para você tirar o seu dinheiro quando você quiser, é extremamente segura e também não tem cobrança de impostos, independente do dia que você tirar. Mas como eu já disse anteriormente, mesmo essas vantagens não justificam você deixar o seu dinheiro na poupança, porque nós temos outros investimentos muito mais interessantes e mesmo aqueles que cobram algum imposto, vale mais a pena do que a poupança. A segunda opção é uma LCI, uma letra de crédito imobiliário. Na prática, quando você faz esse tipo de investimento, é você emprestando dinheiro para o banco e o banco emprestando o seu dinheiro para quem quer investir no ramo imobiliário. Essa pessoa paga juros para o banco e o banco divide esses juros com você. É considerado um investimento de baixo risco, tem a mesma segurança que a poupança e todo o lucro fica com você. E não tem cobrança de imposto de renda. Se você tirar uma LCI antes de 30 dias, terá o IOF. Porém, a maioria delas geralmente vence a partir de 90 dias e você já não terá mais essa preocupação. Agora, com relação ao imposto de renda, como ela é isenta, o dinheiro também vai todo para o seu bolso. A terceira opção é uma LCA, letra de crédito do agronegócio. É muito parecido com a LCI, porém, neste caso, o dinheiro que você empresta para o banco, ele empresta para pessoas que querem investir no agronegócio. E por ser também uma atividade que fomenta a nossa economia, o agronegócio, o governo também isenta esse tipo de investimento do imposto de renda. Essas duas opções geralmente são oferecidas por alguns bancos quando você pretende tirar o dinheiro porque diz que vai investir melhor, eles acabam oferecendo uma LCI ou uma LCA para você com uma rentabilidade mais interessante e ainda exaltam que não tem cobrança de imposto de renda. Todo lucro é seu. A quarta opção são as ações. Muita gente acha que se investir em ações terá que pagar imposto de renda. E para quem não sabe, quando você compra uma ação, você se torna sócio de grandes empresas. Quando essas empresas distribuem lucros, você recebe parte desses lucros que são isentos de imposto de renda. Só que não para por aí. No caso das ações, existe uma forma de comprar e vender sem que você precise pagar imposto de renda. Eu estou falando de uma operação chamada swing trade, que é aquela que você compra uma empresa hoje e não vende no mesmo dia. Se você vender a partir do próximo dia, você tem uma isenção de até 20 mil reais no mês. Vou explicar para ficar claro. Imagine que você compra uma ação do Banco do Brasil, da Vale, da Petrobras, do Itaú, enfim, de alguma empresa que esteja na Bolsa de Valores. Você compra hoje. Se você não vender essa ação hoje e deixar para vender a partir de amanhã, o governo permite que você venda até 20 mil reais e não pague nada de imposto de renda. E aqui é a soma. Se você vender, por exemplo, 10 ações hoje, vender 20 amanhã, 30 no outro dia, você tem que considerar o período de 30 dias dentro do mês. Então presta atenção, se você não vender mais do que 20 mil reais no acumulado total de vendas dentro do mês, o lucro é todo seu. Desde que, claro, você não faça um day trade, que é a compra e a venda, ou a venda e a compra no mesmo dia. Para esse tipo de operação, não tem como escapar, tem que pagar imposto de renda. Por exemplo, imagine que você compra uma ação da Petrobras por R$30 hoje. Amanhã essa ação suba para R$40.
você pode vender a sua ação e ficar com os R$10 todo para você. Isso eu estou falando de uma ação. Imagina que você tivesse comprado aí 100, 200, 500 ações. Aí você teria que pagar imposto se você tivesse vendido no mesmo dia. Como a venda ocorreu só no dia seguinte, o lucro é todo seu. Além disso, como eu já mencionei, caso a Petrobras pague dividendos, ou seja, distribua parte dos lucros, esse lucro que vai cair na sua conta também é isento de imposto de renda. Então, no caso das ações, a gente tem duas formas de ganhar com elas sem ter que pagar nada para o governo. Agora, se você vender mais do que R$20 mil no mês, você sai da isenção e tem que calcular o lucro e pagar 15% para o governo. Esse pagamento, inclusive, tem que acontecer até o último dia útil do mês seguinte. E aí tem um detalhe muito importante também. No caso dos títulos de renda fixa, por exemplo, um CDB, quando você faz o resgate, o imposto é calculado e descontado automaticamente. No caso dos títulos de renda variável, como é o caso das ações, quem é responsável por calcular e pagar o imposto é o próprio investidor. Presta bastante atenção nesse detalhe. E como as ações são um título de renda variável, eu também já mencionei, não tem cobrança de IOF. Inclusive, se você já começou a investir ou quer começar e precisa de ajuda para escolher as melhores empresas para investir o seu dinheiro, a Evolio Consultoria de Investimentos pode te ajudar. Você pode acessar aqui o QR Code ou então na descrição do vídeo terá o site para você conhecer os nossos serviços. E o quinto são os fundos imobiliários. Neste tipo de investimento, você se torna sócio de grandes empreendimentos e passa a receber aluguéis mensais livres de imposto de renda. Então, quem investe em fundo imobiliário também tem a possibilidade de ganhar dinheiro sem ter que dividir com o governo. Mas presta bastante atenção. No caso dos fundos imobiliários, só é isento o aluguel que ele te paga todos os meses. Se você vender o seu fundo imobiliário e tiver lucro, deste lucro é preciso pagar 20% de imposto de renda. E assim como no caso das ações, quem deve controlar isso é o investidor. Deve pagar inclusive esse imposto também até o último dia útil do mês seguinte. Então, se você vender em setembro, você tem que pagar até o último dia útil de outubro. Vendeu em outubro, tem que pagar até o último dia útil de novembro e assim sucessivamente. Mas perceba que no caso dos fundos imobiliários, geralmente a gente compra para não ficar especulando. A gente compra escolhendo bons fundos imobiliários justamente para ficar por um longo tempo recebendo os aluguéis que esse fundo paga. Tem vídeo aqui no canal explicando mais um pouco sobre esse tipo de investimento. Eu convido você, assim que esse vídeo acabar, dar uma olhadinha neles também. Eu te passei 5 possibilidades de investimentos, vou excluir aqui a poupança, vamos colocar 4 então, que você pode investir melhor o seu dinheiro sem ter que se preocupar em pagar imposto de renda. Fazendo da forma correta, como eu ensino aqui no vídeo, você vai colocar mais dinheiro no seu bolso, porque não precisará dividir ele com o governo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com outras pessoas e, claro, se ainda não estiver inscrito aqui no canal, se inscrever e acionar o sininho. Aqui tem vídeo toda semana e sempre que tiver um vídeo novo, se você acionar o sininho, você será notificado para ver assim que o vídeo for publicado. Dessa forma, você aprende muito mais e consegue tomar melhores decisões com o seu dinheiro. Um grande abraço e até o próximo Papo de Finanças.